nós vamos ouvir agora o nosso colega conselheiro fiscal da CE, consultor independente, engenheiro eletricista Gilberto dos Passos Aguiar. Ele vai abordar o tema Sistema Elétrico Interligado Nacional, infraestrutura indispensável e estratégica para Santa Catarina. Um currículo também sintetizado do engenheiro Gilberto, que é expertise na área de iluminação. Ele tem um conhecimento amplo sobre esta área. Ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em administração e gerência pela ESAG, engenharia de produção e economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, ciências políticas também pela UDESC, Lighting Design pelo IPOG, aperfeiçoamentos em redes isoladas na Itália e Milão, planejamento urbano na Itália, Lighting Design na Bélgica, em Liege, luminotécnica na Holanda e França, mobilidade urbana Smart Cities, fez estágio na Eletrosul, na diretoria de operação do Sistema Elétrico DOS, na área de despacho de carga elétrica, representou o Estado de Santa Catarina no Fórum de Secretários de Estado na área de energia, exerceu todos os cargos técnicos na Celesc durante 35 anos, de estagiário a diretor técnico de distribuição, inclusive presidente interino, professor de física, projetos elétricos no Centro de Aperfeiçoamento da Celesc, chamado CEFA, Universidade Federal de Santa Catarina, Eletrobras, RDS e Luminotécnica, algumas condecorações, como medalha do professor João Davi Ferreira Lima, medalha de 283 anos de Florianópolis, troféu 50 anos da AB Celesc como presidente, medalha de mérito funcional, prêmio Milan Milash, primeiro lugar, uma série de publicações, livros publicados, reflexões, uma trajetória de luz, universo das ideias, publicações de artigos, instruções técnicas, atividades atuais, projetista de redes de distribuição subterrâneas, luminotécnica, professor colaborador, escritor, palestrante, associado emérito da CE e faz parte da diretoria atual, contribuindo sempre para com a nossa entidade. Engenheiro Gilberto, o plenário é do senhor, por gentileza, tenha uma boa apresentação. Bom dia para todos, né? Devido ao adiantado da hora, também vamos tentar sintetizar. E, naturalmente, que após as palestras do nosso colega da ANEEL, e dentro do setor elétrico, uma vantagem a gente pode resumir a palestra da gente, né? E por outros caminhos. E a outra, eu não digo desvantagem, é que muitos assuntos foram colocados, mas nunca é bom repetir, né? A gente aprende naturalmente repetindo, né? Então, eu vou versar sobre o Sistema Elétrico Interligado Nacional, claro que não vou falar todo o sistema, e vou trazer um pouco para o estado de Santa Catarina, nesse tempo que eu 45 anos de setor elétrico, e o que eu aprendi e o que eu percebi ao longo desse tempo, inclusive certa vez como representante, como não tinha secretário de energia em Santa Catarina, eu representava o estado de Santa Catarina nesse fórum de secretário de energia. Claro que Santa Catarina, na época lá, nós tínhamos voz e pouca vez, né? Então, claro que sempre o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, né? Sempre eles eram mais coerentes. Então, vamos para a primeira apresentação. Nessa transparência aí, eu coloquei, né,
qual seria o desenvolvimento sustentável da ONU? Um dos objetivos, né? Assegurar o acesso confiável. Então, é o primeiro questionamento que eu faço, né? O sistema integrado nacional, interligado nacional, ele é confiável? As nossas redes, que eram do século passado, né? Redes elétricas, cabo nu, nossas torres, são confiáveis? Claro que na maioria sim, né? Mas, se nós olharmos para o lado agora aqui, nós vamos ver rede cabo nu à vontade e muitos cabos, né, das telefonias disputando espaço na nossa rede elétrica, né? Então, problema de manutenção, preventiva, corretiva, preditiva, né? Então, assegurar o acesso confiável, sustentável. Aí está o problema aí, né? Sustentável. Então, eu sempre costumo falar, todo mundo, esses modelos, não estou criticando o modelo, sei que na ONS os colegas são super competentes do setor elétrico, a ANEEL, idem, o Comitê de Energia, Ministério de Energia também, mas na forma sustentável, sempre uma preocupação, o famoso rio voadores, que todo mundo já falou, né? Nós viemos, o vento vem lá pelo Nordeste, vai até a Amazônia, aí o que acontece? Desmatamento, né? Esse desmatamento, o que é que provoca? Falta de evaporação do próprio solo, porque vai tornando mais árido, e a transpiração das próprias árvores. Então, você vai vir com esses rio voadores, ele pega a umidade, vai até o Isando e volta na caixa d'água que nós falamos, que é no centro-oeste e sudeste. Então, essas estiagens, esses problemas, esse modelo, ele tem que ser revisto. Porque, ontem eu até falei aqui, nós estamos acostumados com o modelo determinístico, probabilístico, estocástico, mas agora tem um fator mais importante que é o fenômeno complexo. Que variáveis são essas? Aí, inclusive, estava a moça meteorologista aqui, nós temos que se apegar a esse pessoal também, esse pessoal de estudo, como é que vai ser a resposta da natureza. Como um problema, não digo estocástico, mas um problema complexo, não digo caótico, complexo, tem que ser estudado de uma nova forma. Então, não adianta, claro que a ONS tem um modelo, o famoso DECOM, o New Wave, e o outro agora esqueci o outro modelo. São modelos complexos, muito acompanhados pelo CEPEL, mas todo mundo pensa, vai chover. Nós estamos eu acho assim, eu não estou fazendo crítica a ninguém, é que o nosso modelo é o seguinte, vai chover no período úmido. E não é bem assim. Então, eu acho que tem que ter outras variáveis e isso que eu falei do rio voador e da caixa d'água, um modelo, uma analogia, né? Mudou. Depois eu vou mostrar para os senhores aqui o que se previa no plano 2010 da Eletrobras, 2010, foi feito em 87, 1988, a previsão da onde era o fluxo de potência. E isso aí mudou totalmente. Ok? Então, vamos lá. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno. Todo mundo fala em modernização. Mas que modernização é essa? A digitalização? A modernização se presume que tenha fonte de energia confiável. Todo mundo fala fio d'água. Belo Monte, fio d'água. 11.333 megawatts. Nessa estiagem resumiu em 300. Parece que foi meia turbina. Porque é fio d'água. Não interessa, o cidadão não quer saber se é fio d'água, se tem reservatório, entendeu? O cidadão quer saber a energia confiável, né? A preço acessível. Se eu perguntar aqui, quem falar que é preço acessível, é porque ou é sócio de alguma usina, ou está muito bem. Então, a energia para todos. Então, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno, a preço acessível, a energia para todos, então, é o objetivo número 7. Eu não estou falando em termos de crítica, eu estou mudando um pouco a minha palestra em função do que foi colocado aqui. Parece, às vezes, dá a impressão que está tudo bem,
está tudo bem, né? O sistema integrado nacional funciona, que é uma beleza, não é bem assim, vocês sabem que tem região isolada, né? E a outra coisa que o professor falou aqui anteriormente, estabilidade do sistema. Claro que tem confiabilidade, continuidade, essas palavras todas de idade aí, mas a preocupação que eu vejo como setor elétrico é a estabilidade do sistema. Observe bem que nós estamos injetando cada vez mais o quê? Fontes renováveis. Essas fontes renováveis, claro que a saída é por aí. Tem que ter a nossa matriz, que era hídrica, matriz elétrica. Olha, às vezes aqui nós falamos do setor elétrico, tem a matriz energética, que todo mundo sabe que é alguma coisa, onde anda petróleo, os carros. Nós temos a quarta, no mundo, né, a quarta frota automotiva do mundo. Então, agora, imagine todos esses carros elétricos, né? Como o colega colocou anteriormente da bateria, 11 kW, então você vai ter 11 kW para carregar a bateria e um chuveirinho de 7 kW. Então, região rural, só se for trifásico, monofásico já complica. E isso aí começa a mexer com a estabilidade do sistema. Eu estava, antes de vir para cá, estava observando aqui, agora lançaram um navio de container na Dinamarca, navio movido a energia elétrica. Fertilizante em navio elétrico. O fabricante norueguesa de fertilizante anunciou o início da viagem inaugural de um porta-container elétrico. Imaginem, está aqui o navio. Agora imagine carro. Ontem teve um colega aí que falou das lanças, dos motores, da propulsão elétrica. Todo mundo vai ter o seu barquinho elétrico para não poluir a lagoa, né, os rios na Amazônia, e essa frota depois, se for tudo elétrico. A tendência é elétrica mesmo. Agora nós temos que ter fonte estabilizada. Porque o sol é intermitente, o vento é intermitente. O consumidor não quer saber se é intermitente. Ele quer saber uma usina de base que garanta. Itaipu, olha aí, garantiu quanto tempo, né? Belo Monte, vamos lá, vamos repensar. Esses linhões, né? Depois eu vou mostrar aqui, esses linhões de 2.300 quilômetros, que vem lá de Belo Monte até Minas Gerais, Rio de Janeiro, 800 kV, corrente contínua. Itaipu, 600 kV, corrente contínua, mais 900 quilômetros. 750 kV, corrente alternada. Então, olha bem, olha a corrente contínua, corrente alternada. Passaram aqui, o colega passou, viva o Tesla, né? A briga, nós estamos voltando à briga do Tesla com o Thomas Edison. Né? Claro que o Tesla venceu com o motor dele, corrente alternada. Mas hoje nós estamos questionando, será que as nossas casas no futuro vai ser tudo corrente contínua dentro da casa? Não vai ser. Não vai ser. Mas o nosso carrinho pode ser carregado com corrente contínua. Claro, eu estou colocando isso aí, mas como desafio. Mas claro que eu não acredito, o nosso colega ali já se pronunciou que não vai ser. Claro que Tesla foi o vencedor dessa parada. Mas nós temos corrente contínua em Linhões. Olha bem, 2.350 quilômetros. Quem venceu aí foi uma empresa chinesa, né? Que vem de Belo Monte até Minas Gerais e de Belo Monte até São Paulo. Então, são não sei quantas mil torres, deve ser umas 3.000 torres, né? E custou em torno de 7 bilhões uma linha e outro em 5 bilhões de reais, né? Claro que a usina custou muito mais. Então, essa segurança... Isso, né? E tem as terras, as famosas terras dos índios, quilombola. Então, inclusive, eu estava lendo recentemente, foi lançada uma linha de transmissão, não sei se foi na Dinamarca, a maior linha de transmissão submarina, com energias renováveis. E vai carregamento de 1.400 megawatts. Então, o que eu estava observando aqui no mapa da ONS, que eu peguei da ONS, no futuro, eu acho que nós vamos passar na nossa costa, né, leste, com cabo submarino. Então, nós vamos trazer energia do Nordeste através de cabo submarino. Nós não vamos ter mais condições com essa pressão internacional, vai nos restar cabo submarino. Não estou afirmando, eu sei que o problema é custo. Aqui na ilha, por exemplo, falando em custo,
Depois eu queria ver se tem um tempo para tocar aqui. Nós não tínhamos, não estava a capital de Santa Catarina, Florianópolis, não estava integrada até 2003, onde deu aquele apagão no sistema interligado nacional. Nós tínhamos 2 linhas de 138 kV, passando pela ponte Colombo Salles, e alguma linha de distribuição. Aí, felizmente, a Eletrosul, em 2008, 2009, inaugurou a linha pelo sul da ilha, a rede básica, 230 kV, com cabo submarino, 4 quilômetros, da Ponta do Cedro até a Caiacanga. Agora, eu vou outro leilão, se lembraram de Santa Catarina, e Florianópolis tem um leilão, já estão construindo outra linha, 2 linhas de transmissão, cabo submarino da subestação Biguaçu, que tem 500 kV, indo até Ratones, que é a subestação desse consórcio, que foi do leilão, né? E aí sim vai ter um anel perfeito. Como está hoje, se der o mesmo apagão ali na Ponte Colombo Salles, que ficou 55 horas em 2013 sem energia, toda essa linha 230 kV de desterro, ela não consegue exportar. É culpa da Eletrosul? Não, é porque a nossa ligação de desterro até a subestação Trindade, o cabo, mesmo sendo melhorado, as condições do cabo, né, não suporta os 400 MVA de Florianópolis hoje. É um exemplo aqui que eu estou colocando. Então, ficaria parte de Florianópolis no escuro. Então, a demanda máxima aqui deu 457 megawatts, demanda média, né? Foi no pico de verão aí. Continuando aqui na tela, né? O setor elétrico se constitui num poderoso fator de integração territorial, integridade e soberania do território nacional. Isso aqui não resta dúvida. O sistema interligado nacional ele é um fator de integração nacional. Então, isso foi discutido, inclusive, na Escola Superior de Guerra. Isso aí nós temos na mão. Então, nós não estamos à deriva ou na mão de quem quer que seja. Tem leilão, permissão, mas o controle está no Operador Nacional do Sistema, claro, no Ministério da Minas e da Energia. Estratégia aqui, ó. Então, dentro futuro da energia, descarbonização, descentralização, digitalização. Claro que nós temos, eu trabalhei no setor de comercial também, e na época nós implantamos a telemedição do Grupo A. Agora estão partindo para o Grupo B, Smart City, Smart Grid. Mas não adianta só a modernização, eu tenho que ter o carro-chefe, que é a energia por trás. Claro que tem que evoluir. Tem país aí que eu estive na Alemanha, não se mede, não se vai mais leiturista, isso aí é coisa do passado, mas ainda continua, né? Quanto à digitalização, descentralização, descarbonização, né? Já foi falado aqui na nossa matriz que o carvão, o óleo diesel, o professor falou anteriormente da matriz elétrica, que 61%, como ele falou, hoje é hídrica, matriz elétrica, hídrica, a participação. Em 2001, quando deu o grande apagão, era 85% a participação da hídrica, 85%. E vai diminuindo aos poucos. Claro que está entrando a solar, a eólica, né? O Brasil é o país do quê? A nação do sol e dos bons ventos. Só que são fontes intermitentes. Sempre vai ter vento? Sempre vai ter sol? Isso aí vai, 5 bilhões de anos. Agora, vento, o que é? O ar em movimento e tem que ter alta pressão e baixa pressão. E aqueles rios voadores que eu falei, que abastecem a nossa caixa d'água, né? Porque agora a caixa d'água foi o Nordeste. Então, hoje nós não podemos falar de energia do nosso amigo nordestino. Injetaram mais de 10 mil megawatts aqui para o Sul e Sudeste. Depois eu mostro o balanço aqui. Outra palavra aí que todo... ESG, ambiental, social e governança. Isso aqui, ó, a pressão internacional vai ser muito grande. Eu ouso dizer que um dia na nossa fatura vai estar uma sigla assim, ó, ESG. Ou você entra nessa de ambiental, social e governança, ou vamos ter muita pressão internacional. Vocês estão lembrados do trabalho escravo, que ninguém comprava produto se o trabalho fosse escravo?
Agora nós vamos entrar nessa aí também, ó. Se ambientalmente, se socialmente a governança não estiver fazendo o dever de casa, nós vamos ter problema na exportação de alguns produtos. A nossa agroindústria está indo muito bem, porém, tem que ter água, tem que ter energia elétrica, né? Vetores, redução do desmatamento, aumento da produtividade da agropecuária sem degradar. Não adianta avançar na Amazônia, no Cerrado, nós temos que fazer isso aí com produtividade, né? Eletrificação do transporte e da indústria. Isso é uma receita para a saída, né? Isso aqui eu fiz só um estudozinho aqui da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira e da quarta. Hoje nós falamos, né, em 5G, IoT, inteligência artificial, diferente lá do início da primeira, que começou a poluição, que era só carvão, né? Máquinas de tear, ferro, depois veio a segunda, aí veio a petróleo, eletricidade, aqui já começou a organizar, né? Thomas Edison, Tesla, eu botei isso aqui só para chamar a atenção da corrente contínua e alternada, Graham Bell. Agora, na Segunda Guerra Mundial, nós já entramos forte na parte de eletricidade, nos primeiros computadores, pro álcool. Nesse caso aqui também teve a primeira crise do petróleo, né? Então nós tivemos que diversificar um pouco. E a quarta revolução, nós anotamos toda essa sigla aí, que é a moda da vez, né? Aí botei o Adam Smith, Karl Marx e Keynes, porque hoje o Estado tem que socorrer as próprias empresas, como está correndo para a distribuição. Em torno de 15 bilhões já foi socorrido a área de distribuição, porque a tarifa não dá e o povo cada vez sente mais, né? Não estou aqui fazendo defesa do povo. Estou dizendo é que quem paga a conta, como disse o professor que vai depois me ceder aqui na palestra, quem paga a conta é quem não tem bancada no Senado. Tem a bancada da bala, tem a bancada não sei do quê, só não tem a bancada do povo, aquele do povo que consome energia elétrica. Então, nós temos que criar a bancada do povo que consome energia elétrica. Aqui eu resumi, mas era outro estudo meu, a visão histórica do setor elétrico. Isso aí é anterior ao plano 2010 da Eletrobras. O primeiro momento, 1900 a 1950, não tinha política, era capital estrangeiro da Light, Power. Aí teve promulgação do Código de Água, importante. Getúlio Vargas, 1934. No segundo período, a regulamentação do setor elétrico, no presidente Juscelino Kubitschek, que foi o programa de metas, onde ele tinha assim uma frase: a energia por si só não é o desenvolvimento. A falta dela impede o desenvolvimento. Então, não adianta encher de energia aqui, mas se não tem indústria, não tem nada, não vai causar desenvolvimento. Agora, se faltar, nenhum empresário, empreendedor vai para aquele lugar. Depois eu quero mostrar ao Oeste Catarinense uma crítica que eu vou fazer. Não é crítica destrutiva, nem eu estou falando como independente, não estou falando de empresa, né? Aí depois vem a criação da Eletrobras, a subsidiária, Eletronorte, Funas, Eletrosul, Eletronorte, Eletrosul, Funa e Chesf. Então, foi um aparelhamento interessante que o Brasil precisava naquele momento. Eletrosul, em 1968, aí teve o Canambra, que estudou todas as bacias hidrográficas, né? Então, aqui o setor já começa a se organizar. Em 1964 a 74, começaram a aparecer os boletins energético nacional, plano a longo prazo. Aí nós começamos a estudar nessa época, no caso não tinha ainda a ONS, mas o setor elétrico estava se organizando através das empresas para esse desenvolvimento. E no período 74 a 82, foi o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, crise do petróleo, né? E no último período, podemos falar agora, depois após a Constituição 1988, começou a modernizar o planejamento, e nós tínhamos as consequências, né? Onde foi feito também o plano 2010 da Eletrobras, e a EPE, a empresa de pesquisa energética, ela foi criada em 2004, depois do apagão. Então, mas está tudo resolvido. Nós temos excelentes profissionais, excelente cientista, excelente modelo, centro de pesquisa,
mas nós estamos muito cedo, 2004, que nós começamos a estudar isso aí realmente. Então, falando de uma maneira geral aqui, eu já falei, estava comentando com vocês aqui, do Sistema Integrado Nacional aqui, ó. Isso aqui eu copiei da UNS, né? Observe bem aqui, ó. Belo Monte. Olha o que está vindo ainda aqui. O amigo vai segurar aí, mas... Mestre de cerimônia e engenheiro eletricista. Aí custa cara a hora de um homem desse aí. Homem hora. Belo Monte. Olha o linhão aqui, ó. 2.300 quilômetros. Aqui vai direto para o Rio. Direto aqui para esse linhão de Belo Monte aqui, ó. 11.300 megas. Vai direto aqui, ó. Então, aqui eu tenho 800 kV em corrente contínua. Mais esse outro linhão aqui bipolar, vai aqui para o Rio de Janeiro. Claro que está tudo nesse São Paulo. Olha, claro, aqui o Amazonas não tem quase nada, é um buracão, né? O Madeira aqui, ó. Porto Velho, Santo Antônio, Madeira. Olha o linhão aqui, ó. São Paulo. Aqui é 600 kV em corrente contínua também. Olha, esse 800 é a única no mundo. Não sei se a China já está com 800 kV, mas era a primeira no mundo, feita pela própria empresa chinesa. Start Grid, me parece que era Start Grid. Start Grid, confirma? State Grid, está confirmado. Agora vamos ver a outra usina aqui, ó. Aí, esse vermelhinho é 500 kV. Então você nota que parece ter um funil. Claro que o centro aqui industrial é São Paulo, Rio, Minas Gerais. E Santa Catarina, que não aparece bem, mas depois eu vou mostrar para os senhores aí. Durante o tempo eu brigava, às vezes eu ia na reunião da ANEEL, no secretário de Energia, eu falava, nós temos Itá, Machadinho, e essa linha de 500 kV só passa por cima de Santa Catarina e vai desembocar no Paraná. Então era uma das... Porque a malha nossa do sistema integrado era muito fragilizado. E tudo sistema radial, ainda nós temos sistema radial. Nós temos no Oeste Catarinense sistema radial 69 kV, 69 não sustenta carga nenhuma, os senhores sabem. 230 kV, 300 MVA. Agora eu tenho que ter robusta, linha robusta, subestação. Depois eu vou me detalhar mais aqui, ó. E aqui tem a Itá, Machadinho, mas você nota que no Rio Madeira, aqui, nessa bacia aqui, né? Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. Então, os afluentes do Rio Madeira, do Rio Amazonas, basicamente o Potencial Bom, que é Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, os melhores aproveitamentos já foram feitos. Agora resta o quê? Fio d'água. Fio d'água, vocês sabem que é inundar e não tem declive. O senhor sabe mais ou tanto quanto eu. Então, o que é que está restando para nós? Renováveis e gás. E uma palavra que muita gente tem medo de falar é usina nuclear. Não precisa uma usina nuclear de 2.000 megawatts. Faça usina nuclear menores, a segurança está maior. Eu acredito que, além das fontes renováveis, vai aparecer nuclear de 50, 100 megawatts. Por exemplo, o Oeste Catarinense. Por que não botar uma usina nuclear de 100? Mas pode, a probabilidade é tudo, né? Então, eu acredito que nós vamos ter que ter uma matriz de transição, que é essa que nós estamos fazendo agora, né, com a renovável e o gás. Só um minutinho aqui. Abusando mais um pouco da sua paciência. Aqui em Santa Catarina, aqui, ó, olha o Oeste Catarinense aqui, olha, que vazio está aqui, ó. O colega está aqui bem pertinho. Essa linha aqui são... Tá, esse vermelhinho 138, agora nessa região aqui é tudo 69, tudo radial. Então, eu acho que é o seguinte, tinha que ter um olhar, não estou defendendo como bairrista, melhor para essa região do Oeste Catarinense, em termos de rede básica. Por que não cresceu? Claro, não cresceu, porque não tem energia. E aqui está crescendo, Santa Catarina, essa parte aqui é a parte do alimento, me parece 38% da exportação. O Sul... Aqui, ó, é minério, a parte de metal mecânica. Essa região do Planalto aqui também é outro vazio, é a região da agroindústria. Agroindústria, florestal, o norte todo mundo fala, VEG, metal mecânica.
Então, toda é uma economia diversificada. E nós sempre, da pessoa que eu estou falando, defendendo só Santa Catarina. Obrigado. A Santa Catarina sempre foi preterida quanto petroquímica. Petroquímica, regasificação, portos nós temos, né? São Francisco, tem Itá, né? Tem o Navegantes. Obrigado aí. Então, assim, que eu queria deixar claro é isso aqui, ó. Ativos em Santa Catarina arrematados. Santa Catarina foi lembrado recentemente no leilão. Esse leilão foi em 2016, que nós fomos contemplados com a LT Abdom Batista Siderópolis. Então, o sul de Santa Catarina, ele está bem servido. Então, nós temos um linhão aí de 525 kV, o pessoal fala 500, uma subestação que fizeram também, da Abdom Batista, a Siderópolis. Biguaçu, que é uma subestação importante, para Siderópolis, 525. Campo Novo, para Abdom Batista. Siderópolis, a Forquilinha, 230. Então, esse sistema, ele melhorou a região sudeste, mas eu estou falando mais da região oeste, né? Então, vou pegar um pouco de água aqui que eu estou meio... Então, eu estava falando, voltando um pouquinho do setor elétrico nacional, todos sabem do apagão que deu em Rondônia, aliás, Roraima. Aliás, não, Roraima não, Amapá. Deu aquele apagão por quê? Só tinha uma linha, não tinha confiabilidade, não tinha redundância. Aquilo que eu falei da estabilidade. O estado lá, que ainda não... É o único estado do Brasil... Roraima estão lutando há 15 anos para fazer um linhão de 500 kV, por quê? Porque não está integrada no sistema ainda interligado. Então, nós temos ainda a região do país, nós temos estado fora do sistema interligado nacional, e alguns com fragilidade. Agora, se perguntar, São Paulo está bem, Rio está bem, Minas Gerais está bem, Bahia está bem? Claro. Por quê? Porque lá é o desenvolvimento. Mas desenvolvimento acontece em qualquer lugar. A inteligência, a beleza e o desenvolvimento, ele é pulverizado, né? Vamos aqui. Então, e teve esse leilão aqui para atender a ilha. E o último leilão foi esse aqui, ó, 2016. Então, falta algum leilão, assim, em alguns leilões tem que incluir o oeste catarinense também. Isso aqui os senhores já tiveram conhecimento, mas vocês observem bem ali, ó. O Nordeste contribuindo com fluxo de potência aí. O Norte também. O Norte e o Sul importando, né? Então, você nota que o fluxo de potência, ele mudou um pouco. Essa tela aqui eu trouxe, que era do plano 2010 da Eletrobras, que foi um plano famoso. Olha o fluxo de potência que era previsto, que quase tudo vinha da Amazônia. O fluxo de potência aí, nem tanto de megawatt. E, como eu mostrei no anterior, inverteu. O fluxo de potência está vindo do Nordeste. Então, abençoado vento nordestino. E nós não estamos sabendo usar esse rio voador, ou seja, com esse desmatamento, pode ter consequência, por isso eu falei do meteorologista. E não fazer planejamento que vai chover. Eu estou repetindo isso, vai chover. Vai chover. Vai chover no período de úmido. Não. Será que vai? Avisaram para o russo? Então, esses modelos, eles são sofisticados. Eu tentei entrar nesse modelo aqui na época na Celeste para acompanhar, né? O New Wave, tinha o DECOM, para ver como era a previsibilidade de carga. E dentro do fluxo de carga, né? Dentro do barramento, como é que era injetado. O famoso load flow, como é que eu vou girar isso aqui? Dentro da Eletrosul, eu trabalhei no departamento de operação do sistema. Então, todo dia eu pegava, na época era facsímile, nem tinha isso aí, pegava o fluxo de potência, aí tinha, às vezes, erro que a barra estava gerando energia. A barra não adianta botar subestação, você tem fonte, barra não gera. Ainda deu algumas perdas, que gera é a geração, né? Então, observe bem que a coisa não aconteceu como estava previsto lá em 2010, porque mudou o cenário, a natureza
a natureza não responde a nosso bel prazer, né? Esse mapa aqui eu já mostrei para vocês, né? Eu só queria citar algumas usinas importantes. É o Itaipu, Bacia do Paraná, Belo Monte, Amazônia, Tucuruí, Araguaia, Tocantins, Jirau, Madeira, Santo Antônio, Madeira, Ilha Solteira, Paraná, Bacia do Paraná, Xingó, São Francisco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Itá, Bacia do Uruguai, Machadinho, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Campo Novo, em Santa Catarina, Foz de Chapecó. Então, vai por ordem cronológica de potência, né? Rio Uruguai. Então, Barra Grande, na bacia do Rio Uruguai. Então, a bacia Amazônia, Paraguai, São Francisco, tira Paraguai, Uruguai, São Francisco. Essas bacias são hidrográficas, inclusive está sendo discutido no seminário agora, acho que em São Paulo, esse problema de interligação de bacias, comportamento de bacias. Então, nós temos que ir mais a fundo nisso aí. Pessoal, em virtude do adiantado da hora, né, eu vou ficar por aqui e dizer que o estudo continua, o ONS, sabiamente, o Ministério de Minas e Energia, o ministro, todos estão bem intencionados. O que falta mesmo, a palavra planejamento já está desgastando, entendeu? A palavra planejamento e modernização. Vamos começar para um pouco modernização, que é obrigado, isso é a evolução dos tempos. Não, a modernização é obrigação, é como ser honesto, entendeu? Então, é isso aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu tive que dar uns cortes aqui na minha palestra. Muito obrigado e agradecer ao presidente da CE por ter incluído a matéria nesse tema, energia elétrica, porque às vezes nós somos muito esquecidos, né? Só que é igual a construção de uma casa, pensa em tudo, mobilidade, solar, e os fiozinhos. Os fiozinhos bota de 300 volts, 500 volts. Aí o cara não tem mais dinheiro, entendeu? Não tem mais dinheiro, aí põe qualquer tomada e, de repente, pode ficar com o dedo colado. Muito obrigado, hein?